Ok, meu querido, minha querida, você está no Comente Bíblia. Esse é o segundo vídeo, no qual nós iremos continuar comentando sobre Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 6. Fica comigo. Nos ajude a manter vivo esse canal aí. Coopere conosco. Sua contribuição. Mantenha uma contribuição mensal comigo. R$1. R$1 por mês. Faça isso. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? A minha chave Pix, e vou deixar também um link para você ver esse capítulo 9 de Romanos, todo comentado por uma autoridade de primeira categoria. Se chama Natan Rufino, ok? Pois bem, Romanos capítulo 9, versículo 6, vai dizer: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Paulo está dizendo o que aqui? Quer dizer que nem todos que geneticamente são descendentes diretos de Israel são israelitas? Então existe uma diferença? Sim, para Deus existe uma diferença, certo? Porque desde Abraão era cobrado o quê? A circuncisão, em Moisés, o sétimo dia, tá. Mas aí o que acontece é que as pessoas deixaram de cumprir as exigências do Senhor por causa da ausência da fé. Diz assim: olha, por que não funcionou com eles? É porque eles não receberam a palavra do Senhor, colocando junto com ela a fé. Faltou a fé. Então, anteriormente, Paulo começa falando sobre uma dor que ele sente, uma tristeza profunda pelo fato dos judeus, a maioria deles, os israelitas, eles terem rejeitado o evangelho, né? Então, bom, ele está dizendo aqui que mesmo os circuncidados, sabe, aqueles que cumpriram todas as exigências da lei de Moisés, eles não são israelitas. Você vê que quando ele vai colocar aí sobre Abraão, ele diz assim: nem todos os descendentes de Abraão são realmente filhos de Abraão. Ele diz isso lá no início, né? São os que andam nas pegadas da fé que Abraão teve, né? Os verdadeiros filhos do Pai são os filhos da fé. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé. Então, ele está começando a colocar aqui duas realidades espirituais. Uma é a descendência genética, né? Nós temos por pai Abraão, tá? Certo, é só genética. Mas e a fé? Né? Jesus mesmo falou com os fariseus: vocês entregam de tudo, do cominho, endro, mas negligenciam as coisas básicas da lei: fé, a justiça e a misericórdia, né? Aí eles deviam fazer isso sem omitir aquilo, né? Bom, agora, passada a geração de Isaac, ele aborda a mesma questão em Jacó. Primeiro ele deu esse exemplo lá em Abraão, agora ele está falando aqui em Jacó, que é o Israel, né? Vamos ao versículo 7, diz assim, ó: nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Bom, nós sabemos que a primeira pessoa que circuncidou foi Abraão, e a segunda provavelmente foi o Ismael. Mas a promessa, você vê que foi dada a Abraão, e foi dito o seguinte: a sua descendência será chamada a partir de Isaac, não de Ismael. Mas Paulo, ele explica que a verdadeira descendência de Israel não é a biológica, mas sim a descendência espiritual. Parece que a lei falhou, mas é só aparência. Na verdade, ela não falhou. Parece uma falha, porque Deus ofereceu em Cristo salvação, primeiramente a Israel. Você vai ver sempre isso nessa carta, desde o início: tribulação e angústia a todo homem injusto, né? Primeiro ao judeu, é sempre primeiro o judeu, certo? Depois o gentio. Mas Israel, ou eles em sua maioria, rejeitaram a palavra. Olha aí João, capítulo 1, versículo 10 ao 14. Diz: veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. A todos, porém, que o receberam, o reconheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram da carne, da vontade do homem ou da mulher, mas nasceram de Deus. Aí no verso 14 diz, e o verbo se fez carne. Habitou entre nós, vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Ok? E aí Paulo diz que as promessas estão direcionadas não ao Israel natural, biológico, mas ao Israel espiritual. Não, quando Deus exige de Abraão que entregue o seu filho Isaac, ele se refere a Isaac como o único filho. Por quê? Porque Ismael não foi nada programado por Deus, não tinha nada a ver com o propósito de Deus, né? Enquanto Isaac, sim, fazia parte da promessa. Então nós estamos falando que a descendência aqui biológica, não tem promessa pelo fato de ser descendente de fulano. Pronto, sou herdeiro da promessa, porque eu tô perto de vir forte aí, tá ligado? Meu ascendente era Davi, meu ascendente era Abraão. Não é biológico, mas espiritual, ok? Então veja bem, então Abraão teve Agar como esposa, né, como mulher, melhor dizendo, e aí gerou Ismael, porém o Senhor nunca considerou Ismael como filho, certo? A promessa foi feita relacionando Isaac e nunca, jamais, em lugar algum, Ismael. Não, para ele não teve isso não. Pronto, versículo 7. A escolha de Yahvé se baseou na promessa feita a Abraão e em sua aliança estabelecida. Eu quero que você veja aí, por favor, Gênesis 15, do versículo 1 ao versículo 6, meia dúzia. E veja também Gênesis 22, 2, onde Deus se refere a Isaac como único filho. Chegamos ao versículo 8, onde diz, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendência de Abraão. Está claro para vocês? Então existe o Israel ético e o Israel espiritual. Existe o da promessa, não é? E o que é só biológico. Então a promessa ela não é feita nem transmitida através da linhagem física, mas da linhagem espiritual. Nessa linhagem espiritual é onde entram os gentios, eles são inclusos, né? Isaac é o filho da promessa, enquanto Ismael é o filho da carne, gerado fora do princípio da promessa, né? E tem mais, não é só o filho da promessa, o Isaac, ele é o filho da palavra. Que palavra? Olha, ano que vem eu vou retornar aqui e Sara terá um filho. É uma promessa, a verbo, né? O verbo palavra, foi liberada uma palavra quanto a isso, ok? No versículo 9 diz, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Gênesis 18, versículo 10 e versículo 14. Esse é o versículo 9. Dispensa comentário, mas veja, entenda que Ismael é filho da carne. Carne, não tem promessa para Ismael. Já para Isaac, toda a descendência de Abraão seria chamada a partir de Isaac, porque há uma promessa envolvendo, logos, palavra, há uma palavra empenhada. Se você olhar na Bíblia em ordem cronológica, aí você vai ver na página 56, é o ano 1882 a.C. O texto de Gênesis 15, no qual Deus promete um filho a Abraão, é o mesmo ano que Sara entrega Agar a Abraão. Aí no ano seguinte, Ismael nasce, 1881 a.C., vai decrescendo. E aí em 1879 a.C., depois desse evento aí, alguns anos, Deus renova a aliança com Abraão. Depois que Ismael nasceu, Deus renova a aliança com Abraão, e quando ele renova a aliança, ele muda os nomes de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Ele muda o nome. Por que muda o nome? Porque, aquela aliança primeira foi quebrada. Então, mas foi quebrada com outra pessoa lá, foi com Abrão. Agora a aliança, nova aliança que foi feita aqui, na qual entra o Isaac, ele muda o nome de Abrão para Abraão. Isso é o ano 1879 a.C. Abraão está com 99 anos. Então, Deus repreendeu ele, né, pelo fato do caso do Ismael, e passou tipo 13 a 14 anos, sem aparecer mais para falar com ele. Então, no ano 1867 a.C. é que nasceu o Isaac.
Ismael já tinha 14 para 15 anos, tá? E aí, quando tem tipo, uns 17 anos, o Isaac está com 3 anos, acontece aquele problema lá e o Ismael mais a Agar são mandados embora. Então veja que a precipitação de Abraão e Sara quebrou a promessa da aliança. Então, quando Deus fala para Abraão, traz-me o teu filho, o teu único filho, veja que a ética de Deus é inquebrável. Ele mudou o nome, né? A promessa tinha sido feita a Abraão, tá? Só que como eles se precipitaram, renovou a aliança, refez a promessa e mudou os nomes do casal, certo? Isso para tornar válida a promessa, para resgatar, né, do erro, do caos, que quando se quebra uma promessa as consequências já estão aí. Então é importante notar que Abrão teve um filho chamado Ismael, mas Abraham teve um filho também, chamado Isaac. Por isso Deus se refere posteriormente a Isaac como seu único filho. No versículo 10, você vai ver assim: e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. No caso, os que estavam no ventre de Rebeca eram um natural e um carnal, um natural e espiritual. Um era carnal e outro espiritual, um era natural e outro era espiritual, certo? Versículo 11: todavia antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Ok? E aí eu quero que você faça uma pausazinha para você entender aqui, que quando você vai para o versículo 13, sem fazer essa consideração, você erra muito no entendimento. Lembra que Rebeca estava aflita, angustiada, que agora estava grávida, é uma mulher que era estéril. O marido durou 20 anos para que ela tivesse filhos, e agora está grávida, mas uma angústia, porque parece que as coisas não estavam bem no lugar. Aí ela vai buscar a Deus, o Senhor fala: não, é que você tem 2 filhos, só que é o seguinte, olha, o mais velho vai servir ao mais moço. O mais velho, Edom. O mais velho, Esaú. Vai servir o mais moço, Israel, que é o Jacó, que é Israel. Ok? Pronto. Aí o que acontece é que as pessoas pegam o versículo 13, porque Paulo pegou aqui e juntou. Essa parte do versículo 13 foi escrita muitos séculos depois, por um profeta menor. Malaquias 1, versículo 2 e 3. Malaquias foi quem escreveu esse versículo 13, como está escrito: também Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então eu quero que você depois vá lá em Malaquias e leia o capítulo 1, para você entender o contexto do que ele estava falando lá, para você não ter esse entendimento que de repente que está tudo misturado aqui, realmente Deus escolhe a pessoa no ventre. Não, o que o texto está falando aqui é sobre a soberania de Deus. Todos nós somos soberanos de certa forma em nossas escolhas. Deus nos dá esse direito. Se eu quiser escolher ir para o inferno e rejeitar o amor de Deus, eu posso? Posso não? Ele vai me obrigar a ir para o céu? De forma alguma. Então Deus escolheu, ele diz: eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Ele tem o direito de amar quem quiser e rejeitar quem quiser. Ok? Mas veja o contexto de Malaquias, capítulo 1, para você entender aqui, para não entrar aí na sua cabeça uma ideia errada sobre predestinismo, em nome de Jesus. Então, obrigado por ter nos acompanhado até aqui, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e nos aguarde aí até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Valeu!